pessoal, boa noite. Hoje é terça-feira, semana mega agitada no mundo da bola, então vamos ver o que vem por aí. Com 3 volantes escalados, Cruzeiro já está em campo para enfrentar o Huracán na Argentina. Segue a polêmica da definição da data da segunda semifinal do Campeonato Mineiro e a preparação do Galo para a partida contra o Atlas do México. Isso e muito mais agora no Só Esportes. Está no ar, a partir de agora eu quero você comigo, mandando a sua mensagem, a sua opinião. O nosso Twitter é o @SóEsportesTV, o Facebook /SóEsportesTV e o e-mail participe @programaSóEsportes.com. Não tem mais aquele BR no final. Cruzeiro já está em campo, 1-0 para o Huracán. Tony Almeida, muito boa noite, o que esperar desse jogo? Boa noite, um abraço a todos. A escalação de 3 volantes, 3 zagueiros, ele faz um convite ao adversário, né? Pode vir que eu estou bem armado. Eu nunca gostei, nunca fui adepto a esse tipo de escalação. Melhor 2 volantes de boa marcação, que saiba sair, e os 2 meias para fazer os contra-ataques, né? Com a rapidez como se faz. Agora, 3 volantes, 3 zagueiros, eu nunca fui adepto. E não. O gol foi do Ábila, né? O grande destaque aí do time do Huracán. Paulo Roberto Prestes, boa noite. Boa noite. Eu concordo com o Toninho, acho que você tem que sempre ter um bom contra-ataque, principalmente sofrendo pressão, e o Cruzeiro abriu mão disso, vai sofrer o jogo todo, pelo jeito que está acontecendo até esse minuto, a não ser que o Marcelo mude no decorrer do jogo. Breno Galante, boa noite, Breno. Boa noite, eu vou corroborar aqui com os dois e ainda digo mais, o Cruzeiro não sabe jogar se defendendo. A gente já viu isso em outras ocasiões, sempre quando ele entra para tentar se defender, ele dá espaço até demais para o adversário e leva sufoco. Então, foi assim nos outros jogos, que até pela fragilidade do adversário ele venceu. Agora, vamos ver o que o Marcelo vai armar aí, né? Porque três volantes é dureza. Então vamos aproveitar aí que o Cruzeiro já está em campo, o placar já foi aberto e vamos ver aí como é que vão ser os jogos, quais são os confrontos de hoje da Copa Libertadores. Tem Huracán e Cruzeiro que está em andamento, né, na Argentina, no El Palácio. Então esse jogo 1-0 para o Huracán, gol do Ábila, que é o grande destaque aí do time do Huracán. Tem o Sucre e o Mineiros em andamento aí, tá 0-0 no Olímpio Pátria. Esse jogo também... Do Grupo do Cruzeiro. Isso, exato. Copa Libertadores aí, 9h15, um pouquinho mais tarde, o Sporting Cristal contra o Guarani. Tem o Racing contra o Desportivo Táchira, também às 9h15, da noite. Então, 3 jogos aí, né? 3 na jogos noite de hoje da Libertadores. que começa a definir, né, alguma coisa aí já, quem classifica, quem, né, vai ser desclassificado. Uma semana importantíssima na Libertadores. E em nota, gente, o site da Federação Mineira de Futebol esclareceu que a emissora detentora dos direitos de transmissão concordaria em antecipar o clássico para sábado, mas teria de ter o aval de todas as partes, no caso, Cruzeiro, a emissora e o Atlético. Porém, no regulamento do Campeonato Mineiro, o Atlético não precisaria ser ouvido para decidir a data da partida. Isso segundo aí o artigo 35 do torneio. Tá dando o que falar essa polêmica aí, né? Eu acho que no mundo do esporte, pelo menos em Minas Gerais, o que se discute é clássico, Atlético Cruzeiro. Essa mudança que foi feita para o domingo, sobre a segunda partida da semifinal do Campeonato Mineiro em Belo Horizonte, a Globo Minas esclarece. A emissora aceitaria a antecipação do jogo para sábado se todos os envolvidos, Federação Mineira de Futebol, Cruzeiro e Atlético, concordarem formalmente. Caso não haja acordo, o jogo deve ser mantido no domingo, conforme a tabela de datas da federação elaborada ainda no ano passado. Ou seja, nessa confusão toda, tem que ter o aval do Atlético. Pelo visto, pelas entrevistas, né, que ontem Álvaro Damião, né, passou as informações aqui pra gente, mas também entrevistou pela Rádio Itatiaia o presidente do Atlético, isso não será feito. Não, e eu vou fazer um comentário aqui, dentro desse imbróglio todo. Hoje eu li esse artigo, acompanhei essa coisa, que infelizmente a gente não está acompanhando, né, falando de futebol, né, mas sim dessa polêmica. E para mim, o presidente do Cruzeiro está aí revoltado com o Atlético, e eu não vejo o culpado como o Atlético, eu vejo o culpado como a emissora detentora dos direitos. Por quê? No regulamento diz
que quem pode mudar a data é só o clube mandante e a emissora. Porém, então tudo bem, a emissora está falando o seguinte, que ela quer um acordo entre Atlético e Cruzeiro. E se não tiver o acordo, ela falou, eu quero que o jogo seja domingo. Então a emissora está exercendo o direito que ela tem. E ela está colocando um poder no Atlético que o Atlético não tem pelo regulamento, correto? Porque pelo regulamento o Atlético falar quero ou não quero, não importa. Importa é o mandante, que é o Cruzeiro. Mas ela está exercendo o poder dela, transferindo para o Atlético essa decisão. Então, quer dizer, ela, para mim, o que eu vejo é uma manipulação em cima disso, porque ela queria que o jogo fosse no domingo mesmo. E vai ser no domingo. Não adianta, quem manda no futebol a gente sabe quem que é. E sobre as declarações aí, só rapidinho, Paulo, do Gilvan, de que seriam atleticanos, que estariam aí no comando, então por isso teria sido, né, haveria tido esse favorecimento no caso. Isso eu não sei, eu não posso afirmar porque eu não conheço, mas nessa questão, para mim também é muito bem clara. É o mandante do jogo e a emissora, quer dizer, os dois teriam que se colocar com o jogo no sábado, no domingo. Para mim está muito claro. Cruzeiro e a rede, né? Exatamente. Mas por que o Atlético teria sido contactado antes? Porque a emissora colocou esse porém. Ela que colocou. Ela falou, eu quero que os dois tenham como um acordo na situação. Ela criou isso exercendo o direito dela de vetar. Mas eu vejo o seguinte, a decisão, eu vi a postura do Gilvan, ele está coberto de razão. A gente mostrou aqui ontem. Ele está coberto de razão. Eu acho que a decisão do presidente do Atlético foi uma decisão de torcedor, com muita emoção. Eu penso assim, o Gilvan já foi um pouco moderado, porque já havia acertado, pelo que eu vi, igual eu concordo com o Paulo, eu não sou dono da verdade, mas pelo que eu estou acompanhando, o Gilvan já tinha decidido, junto com a Rede Globo, se não me engano, o Atlético, em jogar sábado. No sábado. No sábado. Isso foi... Aí depois mudou. Se muda assim de repente, eu acho que... Não, na verdade, Toninho, o Atlético nunca concordou em jogar no sábado. Quem concordou foi o Gilvan com o presidente Castelar da Federação. Porque o Castelar havia afirmado para o Gilvan que o jogo seria. É o Castelar Neto. Isso, só que ele tem um porém. Existe uma situação acima dele que é a emissora de televisão. Elas falar que o jogo vai ser no domingo... Mas a emissora agora quer... Na segunda. Não, na realidade... Mas agora ela quer, ela desde que o Atlético concorde. Então ela está colocando poder na mão do Atlético. Se a emissora colocasse assim, eu quero o jogo no sábado porque eu e o Cruzeiro queremos, ia ter que ser sábado. Só que ela não está se colocando assim, porque no regulamento disse que ela poderia colocar. Ô, Breno, e vamos ser mesmo, porque para a emissora, o jogo ser no domingo é muito melhor. Muito mais. E se ela paga, como a gente disse aqui ontem, e antecipadamente, por isso, pelo menos ao meu ver, ela tem esse direito, ela não quer se prejudicar. Se você colocar assim, né, vamos lá, na questão de telespectador, né, para assistir o jogo ao vivo, lógico que a emissora fatura muito mais sendo no domingo, 16 horas, não tem lógica. E se ela paga, ela não tem esse direito? Se ela paga, ela tem o direito. Tá agora, assinado lá? óbvio que paga e tem direito, mas também existe um regulamento, existe um contrato. E para mim, no meu modo de ver, houve aí uma manipulação também. Pelo que eu estou vendo, todo mundo comentando e falando, Castelar, federação, emissora, o artigo em si próprio, que é bem evidente que o mandante do jogo e a emissora decidem, quer dizer, houve manipulação. Eu acho que o contrato tem que ser, a gente sempre fala, bilateral. Bilateral que eu digo é o seguinte, Cruzeiro e Atlético. A federação está à parte. Eu penso assim. Deve ter um comum... assim, eu acho que o mundo de hoje, gente, acho que o diálogo, né? Um tem de ter aquela competência para convencer por que está querendo o jogo sábado. Você joga domingo, vai pegar um voo, tem um jogo da terça dificílimo. Ainda mais se esse resultado ficar... O de terça é aqui. Aqui? É aqui. Mesmo assim, veja bem, é menos ruim, mas mesmo assim ele tem 90 minutos para jogar na terça-feira, um jogo puxado. Vamos colocar domingo, lenha na fogueira? Eu prefiro comentário de futebol. Sim. Vamos colocar só uma lenha na fogueira que se comenta, né, que não seria esperado, era o fato de ter uma semifinal entre Cruzeiro e Atlético. Na televisão estaria tudo resolvido, exibiria um jogo importante no sábado e o outro no domingo. Quando aí os dois maiores times se enfrentaram na semifinal,
complicou tudo. A realidade é essa. Foi isso também. ou não foi? Exatamente. Eu acho que nem mesmo. eles esperavam, né? Ninguém, né? Ninguém. Você ter um Atlético e Caldense no sábado e um Atlético Cruzeiro no sábado tem um peso totalmente diferente de audiência, Sim. de interesse e tudo mais. Agora, só pegar um gancho no que você falou, Yara, eu acho que o presidente do Cruzeiro foi muito infeliz quando ele coloca a situação de fulano torce para ciclano e ele age assim. Todo mundo tem um time de futebol que ele tem a preferência. Isso é fato, no fundo tem. O Castelar tem o time dele, o Gilvan tem o time dele, o Marconi do Cruzeiro tem o time dele, o Salum, enfim. Só que a pessoa ela é profissional. Ele está ali, ele é profissional. Então tem que se confiar. Vai falar que o Elmer Guilherme não tinha, quando ele era presidente, não tinha um time? Tinha. Todo mundo tem. Cada um aqui tem, cada cidadão tem e tem o seu jeito profissional de E ser. vamos ver essa confusão na prática, porque o Alisson ficou de fora por dores musculares. Não está em campo hoje. E o Jodivan? Enquanto é isso, poderia ter entrado. Não, o Judivan está com a seleção Sub-20. sub-20. Por isso que ele não está lá. Judivan. Então a gente estava conversando aqui até antes, né, Toninho? Foi até boa essa informação, que antes a gente discutia isso inclusive, antes ele do fez programa. um golaço ontem na vitória de 3-0 sobre o 3-0. Catar. Gol do Huracan, tá, gente? 2-0. Já vamos confirmar as informações os aí de três quem fez volantes o aí. gol. E o que a gente dizia, Breno, sobre esse jogo de hoje. O Cruzeiro saiu prejudicado porque o Alisson não está em campo, dores musculares, não entrou. O Marcos Rocha tem um tempo a mais para se recuperar. Tem. E assim, ele. Então, na como prática, Carlos. esse tempo aí já está influenciando. Sim, sim. É o que eu acho que. Até acho que o problema maior é você ter uma Conmebol marcando jogo terça-feira. Isso pra mim é um absurdo, porque você quer que o campeonato regional seja quando? Vai ser final de semana. Agora, normalmente o jogo não é quarta ou quinta. Você marcar terça-feira. Incrível que o Cruzeiro tentou também adiar o próximo jogo dele de terça para quarta e não conseguiu também, com datas assim, já antecipando, já com Agora, tempo hábil para isso. Nós temos que puxar a orelha, né, Paulo? Porque o calendário da Conmebol, da Libertadores, ele é pronto quando se faz o regulamento. Então o Cruzeiro sabia disso. Ele sabia que podia acontecer isso. A realidade... Aquela coisa do dirigente falar assim, nós vamos dar um jeitinho e vamos tentar mudar o jogo depois, né? Então, estava tudo escrito. Olha, o segundo gol do Huracan foi novamente do Ávila. Na realidade, eu acho que até a Yara foi muito bem no comentário de que acho que Atlético e Cruzeiro, os dois não esperavam se enfrentar na semifinal. A realidade foi essa. Federação Mineira, regulamento, Rede, né, a Globo, que é... Quer dizer, ninguém esperava. E aí houve. Você sabe que aquele jogo da Tombense, né? Tombense. Tava 1-1 no primeiro tempo. Eu estava assistindo o jogo. Aí quando, não sei por que o Marcelo não voltou com a Arrascaeta e nem com o Jodivan, certo? Meu filho estava ao meu lado. Eu falei assim, o Cruzeiro vai perder esse jogo. Que isso? Não se tira um jogador da qualidade da Arrascaeta. É uma prevenção que você fala, ó, o que está acontecendo? Vamos voltar, você tem 15, 20 minutos. Isso já vi vários de seu Lopes, que é difícil, ele está mal no primeiro tempo e voltar arrebentando. Eu acho que ali foi ruim para o Cruzeiro. Você concorda? Porque ele é um jogador diferenciado. Ele, igual eu falo muito, ele consegue levar as regras do futsal para o campo. Em todas as qualidades. Você fizer uma somatória em termos de qualidade e vai somando dele, você vê que é um jogador Diferenciado. Ele conduz a bola com a perfeição, um palmo de domínio. Então, esse jogador não se pode tirar no intervalo, só se estiver cansado, contundido. Que aí paga-se muito caro, como está pagando agora. E daqui a pouco a gente continua essa conversa. E agora eu tenho uma dica para você que está atrás da melhor e mais acessível gasolina de Belo Horizonte e região. No posto Antunes, credenciados pelos postos BR, você encontra o preço mais baixo da gasolina para o seu carro, além de uma troca de óleo, gente, de primeira qualidade. O posto fica localizado na Avenida Portugal, 3201, no bairro Santa Amélia. Confira lá, gente. Aquele rápido intervalo e eu volto já com muito mais Só Esportes polêmica para você.